Olá pessoal, tudo bem? Gente, me dá um feedback para eu saber como é que tá esta live, porque vamos começar um novo projeto aqui hoje para vocês acompanharem todo o ensinamento que nós vamos fazer aqui com vocês sobre faturar no TikTok usando a plataforma como fonte de renda, tá? Então vamos a isso. Me dê um feedback do áudio, como é que tá o áudio para vocês, ok? Especialmente o áudio. A gente precisa saber como é que tá o retorno aí para vocês, porque eu não tenho o retorno aqui. Então, por favor, partilhem comigo aí a opinião de vocês, especialmente layout e áudio, beleza? Preciso saber do áudio, como é que tá chegando o áudio para vocês. A imagem até que eu consigo ver ali, e quando eu compartilhar a tela com vocês, eu consigo ver só a tela que eu estou partilhando. Mas, como está tudo enquadradinho, isso vai ficar tudo bem ali, e a gente só precisa que vocês me deem um retorno de áudio, beleza? Então vamos me ajudando aí que a gente vai ensinar vocês várias coisas. Valeu, mano? Tranquilo? O áudio tá ok. Obrigado, Pri. Valeu, bem-vinda. Quem mais está aí, que quiser aprender a fazer conteúdo para monetização agora, tranquilo? Ok, Simone. Simone, deixa eu avisar para Simone que eu estou em live e que a tela está sendo compartilhada. Deixa eu só avisar aqui, porque senão as mensagens que ela vai mandar aqui sobre o trabalho vai ser vista por todo mundo, né, gente? Então deixa eu partilhar aqui rapidinho. Ok. Tranquilo, vou deixar a tela preta ali por enquanto, só para a gente fazer os primeiros testes, beleza? E vocês vão me dando feedback. O áudio tá bem audível mesmo? A Pri disse que tá ok, mas tá chegando para todo mundo? Tá chegando legal? Me dá um ok aí, tá, gente? Por favor. Sim, Simone, mas eu vivo aqui, né? Ela vive lá, eu vivo aqui. Então o trabalho tem que ser pago em euro. Não tem como cobrar em real. Beleza? Não tem jeito. Tem que ser mesmo em euro. Não tem outro jeito. Ela está lá, mas eu estou cá. Ok? E eu estou em live agora, partilhando a tela do computador. Tá? Entra lá para você ver na live. Entra na minha página lá, que você vai ver a live, essas lives didáticas, lives para ensinar a galera a fazer conteúdo. Tranquilo? Então vai lá e a gente conversa por lá. Mas evite mandar mensagem no WhatsApp agora, porque a tela está sendo compartilhada e as pessoas da live podem ver todas as mensagens da tela. Tranquilo? Antônio, Maria, a galera que chegou aí, obrigado, gente. Tem uma galera passando e não ficando na live. Beleza, é live inaugural, a gente entende isso perfeitamente, tá? É uma live para quem quer aprender a criar conteúdo, beleza? A gente vai começar já já, deixa eu só estabilizar o número da live, a gente vai começar a criar os primeiros conteúdos aqui. Vai aparecer aqui no meio para vocês, ó, onde está vendo aí, vocês estão vendo o mouse aí na tela, tranquilo? Eu vou até colocar o retorno aqui para mim, para ver se não vai dar microfonia, tá? Vou tentar pôr o retorno aqui, ver se não vai dar microfonia. Se não der... Simone, é só entrar na página, você vai ver lá, vai naquelas mensagenzinhas lá embaixo, você vai ver que vai aparecer a minha fotinha lá da Escola para TikTokers, e tá com uma auréola azul em volta. A liga é porque tá em live. Você vai no seu TikTok, vai nas mensagens lá embaixo, notificações, não é? E aí quando você entrar ali, você vai ver que eu tô em live lá, tá bom? Ó, primeira dica de ouro para vocês, para começar bem a história, tá bom? Primeira dica de ouro é a seguinte, ó, eu vou reduzir a tela aqui
eu não vejo mais o retorno de live, tá? Mas vocês vão ver aí, e vocês vão ver que a primeira dica importantíssima é essa aqui, galera. Deixa eu reduzir aqui. TikTok, recarga de moedas. Para quem está aí, que usa muito o TikTok recarga de moedas, pessoal, olha só. Aqui nesse site, vocês conseguem fazer a recarga de vocês com 25% mais barato, olha. Como vocês estão vendo aí no meio da tela, ó, 25% mais barato. Deixa eu só colocar aqui o retorno para mim, porque eu acho estranho, cara. Eu não consegui ver o retorno da live. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mostrar para vocês e ver ao mesmo tempo, porque senão eu estou mostrando, mas não sei como é que está chegando para vocês, entendeu? É os testes do Estúdio Live em Portugal, ou melhor, Live Studio, tá? Para quem não está habituado aí. É um tipo de live diferente, é um tipo de live mais didática, tá, gente? E eu também consigo compartilhar a tela do celular. Mas eu acho que... Deixa eu ver aqui se vai na microfonia. Porque eu não tenho retorno de som, então eu preciso de vocês me dando o feedback. Pronto, cadê o Under? Tá aqui. Beleza, ok. Bom, tá razoável, gente. Pra mim aqui tá razoável. Não sei se vocês estão vendo bem aí. Se der microfonia, me avisa. É, eu acho que vai dar microfonia. Isso aí. Entrei. Simone, quem mais tiver, me avisa se estiver dando microfonia, tá? Vou tentar baixar o volume aqui ao máximo para ver. Me avisem, tá bom? Se der microfonia, se der muito eco, vocês me avisem que a gente vai corrigindo aqui aos poucos, tá? Pronto, tá aí, né, Simone? Galera, quem tá aí, olha, tem muita gente que vai fazer as recargas das moedas aí na hora que tá numa live e não sabe que existe isso aqui, pessoal, ó. tiktok.com/coin, tá? Esse site é para vocês recarregarem as moedas de vocês quando vocês quiserem presentear os streamers de vocês. Os streamers que vocês assistem às lives, não é? Quando vocês quiserem presentear os streamers, vocês vão entrar aqui, ó, tá? Vão entrar aqui e aqui vocês conseguem fazer a recarga, como está dizendo aqui no site, economize 25% no valor da recarga, tá? Se vocês vierem aqui, ó, deixa eu puxar aqui a conversa para o lado, porque eu tenho aqui a caixinha de vocês e ela está aparecendo aí, inclusive, né? Deixa eu puxar aqui para o lado, para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso. Então aqui, como vocês estão vendo, ela está transparente aí, eu acho que dá para vocês verem o retorno aí. Se vocês veem aqui, ó, vocês podem primeiro colocar a quantidade personalizada de moedas que vocês querem colocar, beleza? Isso é muito importante, tá, gente? Porque parece que não, mas é um quarto aqui, ó. Um quarto dos presentes aqui, ó. 25% da taxa de serviço, ó. Eu selecionei aí para vocês, inclusive. Tá bom? Olhem aí. Vocês vão economizar aqui na recarga de presentes. E isso é muito importante, porque se você vai presentear o seu streamer lá e a grana tá curta, dá para você comprar as moedas aqui, fazer a recarga diretamente na sua conta, e para isso você tem que vir aqui, ó, e logar com o seu perfil, tá? Ó, você tem que vir aqui e logar com o seu perfil. Esse perfil é um perfil que eu tenho para fazer anúncios. Eu só uso ele para fazer anúncios, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. Vocês vão logar ali o tiktok.com/coin, coin de moedas em inglês, tá? E aí aqui dentro vocês podem fazer personalizado aqui, o valor personalizado, ó. Dá para vocês fazerem aqui personalizado. Aqui você coloca quanto você quiser, ó. Desde 30 moedas, que é o mínimo, né? Até 2.500 moedas, ok? Na verdade, 2.500.000, né? Pela quantidade de zero que está aqui, é 2.500.000. Mas vocês conseguem. Me dá um retorno do áudio, tá? Por favor. Me diga como é que tá o áudio, porque se tiver da microfonia, eu tenho que desligar meu retorno aqui no celular. Tá vendo aqui? Eu estou usando o computador, mas eu estou usando o celular para retorno, porque eu não vejo a minha imagem.
Então, me avisem aí se estiver dando algum retorno. E aqui, desde 30, você pode colocar o valor que você quiser. Por exemplo, você quer 100 moedas aqui, ó. Embora já tenha o valor ali, deixa eu ver. Não, não tem. Ele vai de 30 para 450, tá vendo? Se você simular aqui, você vai ver que lá naquela. Quando você está dentro da live, você vai fazer a recarga, você paga muito mais caro, tá? É 25% maior o valor ali, quando você está fazendo a recarga direto na live. Você vai nos presentes ali embaixo, tem lá a opção de recarga, né? Então fiquem atentos ali, que ali vocês pagam 25% a mais do que vir aqui recarregar aqui. E cai em tempo real. A única diferença é que você vai ter que logar aqui com o seu perfil, como eu mostrei aqui, né? Ó, você vai entrar no site e vai entrar com o seu e-mail e com a sua senha. Tá bom aí, Silmano? Tá normal? Olha, eu não sei, é duas coisas que me dão muito sono. Conduzir, dirigir e tela de computador. Tá bom? Ótimo, ótimo. Beleza, Simone, obrigado. Isabel, olá, tudo bem? Bem-vinda. LK7 dá para você levantar as moedas, dá para você usar as moedas para os anúncios, dá para você usar as moedas para presentear seu streamer, dá para você levantar as moedas de volta depois, se você não usar. Dá para você fazer qualquer coisa. É o normal. As mesmas moedas que você põe lá no sistema de live normal ali, não é? Tem a opção lá de lives normais. E aí, só que ali você recarrega 25% acima desse valor aqui, ó. Tá? Dá para você fazer tudo que você faz normal com as moedas normais e dá inclusive para você pegar as moedas de volta. Se você quiser pegar as moedas de volta, dá para você pegar as moedas de volta. Ok? O efeito é o mesmo. A diferença é que você paga um quarto a menos, 25% a menos. Viu, Simone? Boa dica, né? Mas ali, cassete, se você quer vender, a melhor opção que você tem, cara, é anunciar com seus vídeos, tá? Agora, gente, muita atenção nisso que eu vou falar aqui, ó. Vídeos que você publica para fazer anúncios não pode ser em contas brasileiras, tá? Se você estiver em Portugal. Se você estiver em Portugal, é muito importante você lembrar disso. Se você promover algum vídeo com contas feitas no Brasil, a sua conta vai ser banida pelo TikTok porque você está promovendo em outro país e isso fere as diretrizes, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Porque tem muita gente que compra as contas aqui para monetizar com a gente e aí depois quer promover os vídeos. Primeiro, não promova vídeos em contas que são para monetização, tá bom? Isso é uma dica importantíssima para vocês. Se vocês têm um projeto de monetizar o seu TikTok por visualizações, nunca, jamais promovam os vídeos desta conta, tá bem? Tudo bem, Cris? Bem-vinda, boa tarde. Estão entendendo o que eu estou falando? Pois é, isso é muito importante, tá? Porque se você promover os seus vídeos na conta que você está planejando monetizar com ela, você não vai ter os seus vídeos entregues mais. O TikTok é mercenário demais. Então, a estratégia que eu uso e que eu vou partilhar com vocês é a seguinte: se você vende alguma coisa, e de cara eu já vou falar, se não vende, está perdendo dinheiro, tá? Porque é disso que eu vivo no TikTok hoje aqui, com vendas, porque visualizações dá uma grana. Só que é muito longe do que você pode ganhar fazendo vendas, mesmo sem aparecer, tá? Então, se você utiliza o TikTok para vender, jamais promova, desculpe, se você usa o TikTok para monetizar, jamais promova os seus vídeos. Agora, se você usa o TikTok para vender, primeiro passo, por dois motivos, eu vou explicar por quê. Cria um TikTok aqui em Portugal, normal, ok? Cria um TikTok normal em Portugal e promove com o TikTok de Portugal. Ah, mas eu vou promover em euro, mas você vai vender em euro, tá? Não esquece disso. Se você colocar o seu TikTok para funcionar aqui em Portugal com a conta brasileira e promover o seu vídeo, sua conta vai ser banida para anúncios, ok? Muita atenção a isso. Tem muita gente que não dá atenção a isso e perdem as contas porque tentam promover os vídeos. Beleza? Então, jamais, em hipótese alguma, vocês devem promover vídeos com contas brasileiras. Em contrapartida, se você está utilizando uma conta portuguesa e está vendendo alguma coisa,
você pode promover sim, você vai comprar as moedas aqui. E outra dica muito importante, se você quiser economizar ainda mais do que esses 25% aqui, ó, vou circular aqui de novo para vocês verem, ó, 25% na taxa de serviço, ó. Você vai economizar 25%, tá? Um quarto. Por exemplo, se você vai recarregar 100 moedas, é como se você estivesse ganhando 25 moedas para recarregar aqui, ok? Então tenha muita atenção nisso. Se você vai anunciar, aí você pode recarregar por aqui. E se vocês quiserem economizar ainda mais, vocês vêm aqui e faz isso aqui, ó. Vou logar aqui para vocês verem, ó. Vou tentar logar com o Urban, que é o VPN que eu uso aqui, gratuito, tá? Urban VPN. Vou colocar o Urban na tela de vocês. Beleza? É isso aqui, galera, ó. Esse VPN aqui, ó. VPN 100% gratuito, 100% rápido, tá vendo? A única VPN 100% gratuito, 100% rápido e 100% anônima do mundo. É propaganda, né? Óbvio que isso aí é propaganda. Né? Porque eu uso e eu nunca tenho certeza se os meus dados estão realmente privados ou não. Para quem não sabe, o VPN, a função dele não é necessariamente você colocar o seu conteúdo em outros países, mas ele também serve para isso, né? Por exemplo, aqui vocês viram que eles já me deram o IP aqui em cima, o IP que eu estou. Eles estão me dando o IP que eu estou nesse momento, 87.196.83.2, tá vendo? Bem aqui em cima, ó. Acompanhe meu mouse aí, ó. Deixa eu ver se meu mouse está mostrando na tela. Tá acima, ó. Meu mouse está mostrando na tela para vocês. Acompanhe o mouse que vocês vão ver, ó. Vou colocar o mouse no meio da tela, vou girar um bocadinho para vocês entenderem aí o que eu estou fazendo, tá? Ó, tô girando o mouse aí. Vocês vão vir aqui, ó, em cima, que vocês vão localizar o IP que vocês estão conectados. E aqui tá o país do IP, ó, Portugal, PT, tá vendo? Mas aí, por exemplo, se eu quero fazer uma recarga para pagar mais barato ainda, eu vou selecionar um país cuja moeda seja bem baixa, de valor bem baixo, beleza? Por exemplo, eu estava na Tailândia agora há pouco, né? Tem muita gente que acompanha a página, sabe. Então, lá na Tailândia, o que é que eu fazia? Lá eu não precisava, obviamente, porque eu estava lá. Então, eu recarregava, eu acessava o TikTok Coin lá, ele já aparecia para mim na moeda local, no BA. E o BA é muito inferior ao euro. É cerca de 30 vezes inferior ao euro, beleza? Então, eu fazia as recargas ali e economizava uma grana boa mesmo, cara. Então, vale a pena, às vezes, você utilizar um VPN para fazer essas recargas aí, tá? Eu acho que isso é do interesse geral da galera, por muita gente não sabe desse pulo do gato aqui, tá? Eu tô dando aqui a solução para vocês, ó. Tanto para presentear o seu streamer favorito, quanto para usar as moedas para anúncios, até mesmo se você não usar, para você resgatar essas moedas, quando você recarrega por aqui, você vai ver que o processo de recuperação delas é muito mais simples do que quando você recarrega lá pelos presentes. Por quê? Porque lá pelos presentes, gente, você vai olhar o valor do presente e vai recarregar o valor do presente. E muitas vezes o valor do presente não é quebrado, não é fracionado ao ponto de você, por exemplo, um chapéu, por exemplo, vale 100 moedas. Um exemplo, né? Você vai recarregar 100. Só que se você recarregar um chapéu e 20 corações, dá 120. Quando você for levantar essas moedas, você não consegue levantar ela no valor integral, você só vai levantar 100, entendeu? E aqui, evita colocar valores quebrados. Aqui você vem aqui, ó, como eu estava mostrando para vocês, no TikTok Coin, ó. Não, aqui é a minha página principal. Espera aí, deixa eu achar aqui de novo. Pronto, tá aqui, ó. No TikTok Coin, né? Aqui você coloca o valor que você quer, tá vendo? Você entra aqui, digita o valor que você quer, ó. Eu quero 500 moedas. Eu venho aqui e digito o valor. E ele já calcula ali para mim, ó, dá 5,90 euros, tá vendo? 5,90 euros. Então aqui você sabe certinho o valor, enquanto que lá você vai calcular pelo valor do presente. Então lá você perde duas vezes. Se você estiver dentro da live e falar, ah, não, eu vou recarregar por aqui mesmo, porque por aqui é mais prático, já estou dentro da live. Primeiro, você pode colocar a sua live no sistema de balão flutuante, quando você está lá, e muita gente não sabe disso também, e ir lá e fazer a recarga, lá no site. Por exemplo, você está no celular, né?
A pergunta de muita gente talvez seja, mas aí só dá para fazer no computador e eu não tenho computador. Não, gente. Aqui dá para você fazer como se fosse em qualquer dispositivo. Dá para você fazer como se fosse no telemóvel mesmo. Se você tiver no telemóvel, você vai acessar pelo Google, vai entrar no Google, vai acessar isso lá pelo Google e vai entrar neste site aqui. Ó. Vou tirar aqui a mensagem de vocês da frente para vocês verem certinho, tá? Deixa eu puxar ela aqui, ó. Vou colocar aqui no meio para vocês verem aqui, ó, o site, tá bom? Ó, eu vou tentar copiar aqui e vou tentar colar aí para vocês, ver se vai. Vou colar aí na mensagem, vamos ver se vai. Acho que não dá. Não, na verdade não dá. Mas se você olhar aqui, ó, printa aí a tela, ó, vou deixar assim, ó, para vocês, ó, www.tiktok.com/coin, beleza? É só vocês copiarem, printem a tela de vocês aí que vocês vão saber. Ok? E aí quando for fazer a recarga, é simples. Você vem aqui, digita isso aí, quem tiver o interesse, printa a tela, tá bom? E aí vocês vêm aqui e fazem a recarga por aqui. E aqui, tirando de novo a mensagenzinha da frente, colocar aqui desse cantinho aqui que não atrapalha, ó. Mas eu não consigo ver a mensagem de vocês também. Eu vou tampar aqui o 1000 moedas e o 30 moedas, que aí vocês não são prejudicados. Griford, dicas para crescimento no TikTok, mano. Para quem quer aprender a crescer no TikTok, é só colar com a gente, tá? E o crescimento tanto para monetização quanto para vendas, tá? O LK7 perguntou aí agora há pouco se as moedas podem ser utilizadas para fazer anúncios. Podem, tá, pessoal? Normalmente, as moedas recarregadas por aqui, ela é exatamente aquelas mesmas moedas que você tem lá nas lives. Quando você recarrega nas lives, você paga 25% a mais. Aqui, tá vendo aqui, Grifort, ó? Aqui, ó, você vê que tem uma taxa de serviço de 25% quando você recarrega lá, ó. E aqui eu vou tirar aqui da frente para vocês verem, ó. Ó. Economize cerca de 25%. Ó, um quarto do valor. Então, por exemplo, parece que é pouco, mas de 500 moedas, cara, 125 moedas é o que você economizou. Então, olha que fixe, olha que bacana isso. Se nós colocássemos aqui lá na live, ficaria o valor de 625 moedas. Ó. Vamos colocar aqui 625, né? 625, ó, iria para 7,38, tá vendo? Esses 125 aqui você economizou, cara. Ó. Você coloca aqui as 500 moedas, ó, você vai pagar 5,90, tá vendo? E lá ficaria 7 tarará, não é? Só ali naquela brincadeira ali você economizou 1,50 €, beleza? E elas servem normalmente para você fazer tanto presente nas lives, quanto também você pode utilizar para promover os seus vídeos. E aí é onde mora o pulo do gato, cara. Quando você usa, vou voltar a dizer, tá? Para quem chegou agora. Quando vocês têm um produto à venda, um serviço à venda no TikTok, e vocês querem promover esse serviço, não utilizem contas brasileiras para promover os seus vídeos, porque vocês vão infringir as diretrizes do TikTok. Se vocês não sabem, o TikTok não permite que você promova conteúdo aqui em Portugal com as contas feitas no Brasil. O que é promover o conteúdo, Ander? Me explica melhor isso. Promover o conteúdo é mostrar o seu conteúdo para mais pessoas. Mas aí nós voltamos para um assunto muito delicado, que é o seguinte. Desde o começo, se você criou uma conta com a gente para monetizar essa conta por visualizações, não promovam os vídeos de vocês, ok? E uma outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, e guardem essa dica para o coração de vocês, ó. Saiam fora dessas lives onde tem aquele tanto de hackerzinho ali. Hacker não, pessoal, porque aquilo ali, na verdade, são pessoas que têm acesso a uma plataforma que recarrega as suas visualizações. Vocês não têm ideia do quanto aquilo prejudica a conta de vocês, ok? Muito, muito cuidado. Tudo bem, Repara Fácil? Beleza?
Já não sei se eu chamo Repara Fácil de João, de Nuno, de Joãozinho ou de Repara Fácil. Como é que eu devo te chamar, mano? Me diz aí. Então, gente, ó, peguem essa dica pro coração, pelo amor de Deus, tá? Fujam com todas as forças daquelas lives que eles dizem que vão te abençoar para te dar um tanto de 1000 visualizações. Aquilo ali é um perigo para a tua conta. O TikTok pode caçar a tua conta se você ficar naquelas lives recebendo visualizações fakes, porque aquilo, gente, são todas as visualizações fakes, ok? Então, muita atenção nessa hora. Isso é muito importante para vocês que querem levar um projeto de monetização a sério, tá bom? Não participem daquelas lives que ficam aqueles meninos lá dizendo que vão abençoar vocês com um monte de views nos seus vídeos, porque eles estão prejudicando a saúde da sua conta enormemente. Como dizem em Portugal, prejudicando bué a tua conta, ok? Não participem daquilo. A Simone já sabe, muita gente que me acompanha já sabe que eu vivo alertando vocês sobre isso aí. Então não participem daquelas lives, por favor. Se vocês têm amor à conta de vocês, se vocês querem realmente monetizar a conta de vocês, saiam fora daquilo. Aquilo é um perigo para a conta de vocês. O TikTok vai rastrear vocês com visualizações falsas e vai apanhá-los e vai banir a conta de vocês em algum momento. No mínimo, ele vai tirar as visualizações e vai te avisar a primeira vez. Como tem muita gente que não vai nas notificações, vê as mensagens de notificações do sistema, às vezes nem vê que aquelas visualizações foram tiradas pelo TikTok, mas ele te manda um aviso. Se você entrar lá e receber um monte de views, e eu vou dizer para vocês como é que eu descobri isso. Eu tenho acesso à plataforma que faz visualizações aí no sistema. Mas eu fiz alguns testes em contas minhas, obviamente, e constatei que aquilo é um perigo, tá? Não estou falando por achismo, estou falando com certeza do que eu estou dizendo. Compartilhe essa live com quem dos amigos de vocês participa daqueles tipos de live. Aquelas lives, elas prejudicam a conta de vocês ao extremo. E não apenas prejudica, ela pode te tirar do jogo da monetização, ok? Primeiro, eu vou convidar vocês a fazer uma breve reflexão aqui, muito rapidamente. É sério que você acha que em 5 minutos você vai receber 50 mil visualizações do seu vídeo? Muitas pessoas que estão ali, eles sabem que aqueles vídeos, que aquelas lives são feitas com visualizações fake. Mas muitos ignoram, muitos deixam para lá e não coloquem visualizações no vídeo de vocês. Por quê? Depois o TikTok vai localizar essas views, vai tirar vocês do jogo da monetização, e quando você tentar monetizar, o TikTok vai dizer que você está com engajamento falso, com engajamento fake, ok? E aquelas pessoas que fazem aquilo, eles fazem aquilo exatamente para ganhar presente. Porque se você observar, se você ficar numa live daquelas um bocadinho só, você vai observar que eles ficam ali o tempo todo recebendo presentes e dizendo que estão abençoando as pessoas com aquelas visualizações. Ok? Então, muita atenção, gente. Aquilo é um perigo para sua conta, tá? Especialmente se você está visando monetização. Se você visa monetização no TikTok, pelo amor de Deus, foge que nem o diabo da cruz daquele tipo de live. Aquele tipo de live polui a tua conta e prejudica você grandiosamente. Ok? Muita atenção. E aí fiquem atentos também com as notificações do sistema que vem lá na sua conta. Tem muita gente, aquilo tá virando febre, tá? Vocês lembram da época das lives de NPC? Tinha uma galera fazendo aquelas lives dos gestos, né? Que ficava lá fazendo gestos e se ganhava um cafezinho, aí, cafezinho. Ah, obrigado pela rosa, obrigado pela rosa. Vocês lembram disso, né? Isso não faz muito tempo. Eu acho legal isso porque, assim, são tendências, né? São tendências que vêm e que vão, assim como vêm e vão. Só que essa das views falsas, ela tá ficando muito tempo e tá prejudicando muita gente. E eu vou dizer a vocês por que o TikTok não bane aquele tipo de live. Vocês já sabem, na verdade, né? É porque
os presentes que os streamers ganham quando estão em lives, para quem não sabe, 55% dos presentes é do TikTok. Você só tem 45% deles, tá? Então, o TikTok quer mais é que você fique mesmo ali, participando daquilo, dando presentes à vontade para as pessoas para ganhar visualizações dos seus vídeos. E você, uma vez que ganhe essas visualizações, depois o próprio TikTok vai lá e tira elas de vocês, dizendo que é engajamento falso. E muita gente tem frequentado aquele tipo de live. Quem tiver aí na live que quiser se assumir aí, pode falar, tá? Quem tiver aí, falar, eu já fui lá. Oi, Lê, tudo bem? Maria, Nonato, Óbito, Edna, Leonardo, Anayane, todo mundo que chegou, Vanusa. Obrigado, gente. Quem tiver aí que já foi, pode falar, tá? Eu não vou brigar com vocês, não, mas eu tô alertando, porque aquilo lá prejudica vocês demais, viu? Demais da conta. Não tem ideia do quanto aquilo prejudica vocês. E aí o TikTok, que não é bobo, que ganha 50% do valor dos presentes, 55% do valor dos presentes é do TikTok, tá, gente? Então, enganam-se vocês que acham que aquelas pessoas que estão ali estão ganhando centenas de milhares de presentes ali, de rosinhas e o caralho, que tá ficando com presente tudo para eles. O TikTok leva 55%. E é simplesmente por esse motivo é que você fica ali na live e o TikTok não bane aquelas lives, porque as lives ganham muitos presentes. E, obviamente, como 55% dos presentes é do TikTok, o TikTok simplesmente vai cagar naquilo. Deixa lá o bobo lá dando presente, eu tô aqui ganhando, depois eu vou lá e tiro as views deles. Porque o TikTok faz isso. Ele vai na sua conta e tira todas aquelas views falsas. Se você for apanhado, se você for denunciado, você vai perder as suas views, você vai perder os seus presentes e o pior, você vai perder a sua conta numa dessas aí. Porque uma vez ele só tira as views e notifica. A outra vez ele tira as views, notifica e te dá um ban. Na terceira vez ele bane sua conta. Ok? Então é uma faca de dois gumes. Era para ser pau que dá em Chico, dá em Francisco, mas não é bem assim não. O TikTok não bane aquelas lives porque é do interesse dele ganhar presentes e ficar com 55%. Só que você deveria ler as diretrizes do TikTok para entender que aquelas views falsas ali, elas vão prejudicar a sua conta ao ponto de evitar que você se monetize. Ok? Então, muita atenção a isso, tá, pessoal? De verdade, porque isso aí não é saudável para tua conta, não faz bem para ninguém, a não ser para quem está ali fazendo aquele papel. Eu tenho como fazer essas lives aí e dar views à vontade para as pessoas. Mas por que eu não faço isso? Primeiro, eu vou contar um segredo para vocês aqui que vocês não contem para os streamers que fazem aquele tipo de live, tá? Você sabe quanto custa 1000 visualizações nos seus vídeos? Custa 2 cêntimos. 2 cêntimos de euro. De dólar, na verdade, porque a plataforma é recarregada em dólar. A gente carrega em euro, mas ela converte para dólar. Ela custa 2 centes de dólar cada 1000 visualizações. E aí, muita gente vai ali e acha que aquelas views têm um valor absurdo, né? Que você vai ganhar dinheiro, que você vai ser bem visto no TikTok. É totalmente o contrário. Porque quem faz aquele tipo de live lá, vai numa plataforma, essa plataforma chama Bosteró, ela é americana, e você recarrega lá 10 dólares na plataforma e vai fazer uma live, você consegue dar aquilo tudo de visualizações para as pessoas, você vai ganhar muito mais de 10 dólares em presentes. Beleza? Então é por isso, tem muita gente que se ilude com aquilo, aí você vê as pessoas dando presentes caros, muitas vezes estão ali, porque é assim, gente, ó, eu aqui no TikTok, com esses 5 anos de TikTok, fiz esse ano, 5 anos de TikTok, mais precisamente agora no mês de março, fiz 5 anos de TikTok. Eu já vi aqui coisas do arco da velha, eu já vi aqui coisas que vocês não imaginam aqui dentro, tá? E já vi muita coisa errada que as pessoas fazem aqui dentro, e que o TikTok muitas vezes ignora por causa do interesse deles, tá bom? Então, muita atenção com isso aí, porque isso pode prejudicar demais e você não sabe. Você vai ali inocentemente, eu vou lá ser abençoado com as views. Gente, a única pessoa que ganha ali é o streamer que está fazendo aquele procedimento de presentear vocês com as views. As views são fakes, cada 1000 views custa 2 centes de dólar, e você tem a sua conta enormemente prejudicada.
E ele ganha presentes, porque muitas vezes ele faz assim. Vamos lá, 50 mil views. 5 vezes 2, vamos fazer uma conta rápida, né? 5 vezes 2, 10. 50 mil views, $1. Se ele der 50 mil views a uma pessoa, certamente essa pessoa vai dar 4, 5, 10 euros de presente para ele. Vocês estão entendendo a matemática? Então, para quem faz, é muito lucrativo. Só que eles não vão nunca falar para você que aquele lá prejudica a sua conta. Entendeu? Eu tive um aluno que estava com a conta dele em vias de monetizar e ele não me falou que estava participando desse tipo de live. Não é? Eu acompanhando ele e eu deveria ter perguntado, mas como ele estava com um crescimento exponencial, o crescimento dele estava realmente muito bacana e ele não teve a paciência de esperar aquilo chegar no orgânico, ele foi numa dessas lives. E aí ele teve as lives dele suspensa, os vídeos dele começou a flopar tudo, mas flopar tudo, não era um só, não era todos, não saía de 50, 100 views. E eu fui investigar a conta dele para saber o que ele tinha feito na conta. E aí ele foi e assumiu para mim que tinha participado de uma dessas lives. Ah, eu fui numa dessas lives aí, onde os meninos dão lá as visualizações para você, e dei lá uns presentinhos lá e ganhei 50 mil views nos meus vídeos. Ganhou 10 mil em uma, 20 mil no outro, 10 mil no outro, e fantasiou o TikTok inteiro. Entendam uma coisa, gente. Quando você quer fazer dessa plataforma realmente uma fonte de renda séria, você tem que encarar isso aqui como um trabalho, com seriedade. Porque se você não fizer isso, você querer fantasiar, querer enganar as pessoas que estão assistindo o seu conteúdo, não é? Especialmente querer enganar o TikTok, você vai ser enganado duas vezes. Porque ao invés de você não conseguir enganar, além de você não conseguir enganar o TikTok, que obviamente, né, é o dono do algoritmo. O algoritmo sabe de tudo que se passa ali dentro. Então, além de você não conseguir enganar ele, você está achando que está enganando ele, você está sendo enganado pelo streamer que está te dando as views falsas, você está sendo prejudicado pelo próprio TikTok depois, porque o TikTok vai tirar aquelas views do seu vídeo, e em algum momento aquelas views vão sumir todas, e o TikTok vai te avisar, e se você reincidir no erro, você vai ser banido, tá? Esse menino, ele não teve a conta banida, só que ele desistiu da conta. Por quê? Porque ele participou de um monte de lives e estava com mais de 50 mil visualizações falsas nos vídeos dele. E aí o que acontece? Quando você vai lá dentro do TikTok, você consegue ver as suas visualizações, a quantidade de visualizações que você tem. Basta que você vá ali no seu perfil principal, né? Agora não dá para mostrar para vocês aqui, porque eu estou com a tela do computador. E o computador não dá para mostrar isso. Tem que ser no celular. Mas na próxima live, eu vou conectar o telefone celular aqui para vocês verem. Tá? Dá para conectar o telefone celular aqui também, o telemóvel, e eu mostrar para vocês o passo a passo ali dentro. Dá para você transmitir pelo telefone celular. E aí, eu vou te mostrar como é que você faz, mas eu vou te dizer aqui, você anote o passo a passo mentalmente, depois você faça. Tá? Você vai naquelas 3 barrinhas que está à direita do seu perfil, lá em cima, carrega ali naquelas 3 barrinhas, aí você vai em TikTok Studio, tá? Isso para quem tem contas feitas aqui com a gente, tá, pessoal? Porque contas portuguesas não tem essa opção. É só as contas feitas lá no Brasil mesmo, tá? Então vamos lá, você vai nas 3 barrinhas lá em cima, vai em TikTok Studio e vai no seu programa de recompensa do criador. Você vai clicar ali, clicou ali, rola para baixo, vai rolando até chegar embaixo, você vai ver a barrinha que você tem de quantidade de visualizações qualificadas para monetização. E ali você vai ver que aquelas views fakes que você ganha nas lives de engajamento, nas lives que eles te abençoam, né? Vamos dizer assim, você vai ver que elas não estão contadas ali dentro, tá? Elas não são contáveis. Então você se ilude porque o seu vídeo está lá com 10 mil, 20 mil visualizações, mas na verdade, lá dentro não está sendo contado. Então isso não te ajuda em absolutamente nada. E além disso, ainda pode te fazer até perder a sua conta, tá? Então tomem muito cuidado. O que eu ensino para vocês aqui são técnicas verdadeiras para que você utilize a plataforma para monetização, ok? Ao contrário dos seguidores, existe uma modalidade de seguidores que você pode subir na sua conta que ele não te prejudica. Eu, geralmente, recomendo aos alunos que façam a subida de seguidores para evitar ficar
atrás de 10 mil seguidores produzindo conteúdo para o TikTok de graça, né? E os alunos que fazem as mentorias, a gente costuma, às vezes, subir as contas deles dos seguidores. Mas nos seguidores, nas visualizações, são todas falsas. Porque os seguidores, se você for lá, você vai ver que é tudo real. Tudo contas reais que estão lá e que estão te acompanhando. Tanto que ela vai estar descontada lá. Por exemplo, são 10 mil seguidores. Se você tiver 2 mil seguidores de plataforma lá dentro, vai estar descontado os seguidores. As views, não. Porque são 10 mil seguidores e são 100 mil visualizações. Beleza? Então, as visualizações, vocês vão ver que elas não descontam nada lá naquela parte onde está contando ali, que é válida para você monetizar. Tudo bem, Jason? Tranquilo? Ô, Jason, eu estava aí no Porto, mano, e não fui aí no seu salão, da sua barbearia. Eu estava aí no Porto, eu fiquei um mês e tal no Porto e não fui aí. Eu te confesso que acabei me distraindo, cara, porque foi tanta coisa que eu fiz no Porto que eu acabei me distraindo e não fui. Eu tinha que ter ido lá. Você está no Porto ainda, né? Então, galera, muita atenção a isso, tá? O que eu ensino para vocês é técnicas que você vai usar para fazer realmente um procedimento saudável, um processo de monetização saudável na sua conta. Então, fujam dessas lives, beleza? Depois eu vou dar mais dicas para vocês nas próximas lives, senão o assunto fica muito cansativo para quem já está aí, tá? Quem não ouviu sobre o que eu falei, depois esse vídeo, o vídeo dessa live, ele fica salvo lá no YouTube, tá, gente? Depois eu subo o vídeo da live lá para o YouTube para ajudar vocês, para quem começou, para quem chegou na live agora, né? Quem chegou na live agora e não pegou o assunto por inteiro, nós estamos falando das visualizações falsas, tá bom? Aquilo prejudica demais a sua conta. E depois, para não ficar cansativo para quem já está aqui, eu vou falar tudo de novo, vocês se quiserem saber do assunto todo, depois vocês vão lá no YouTube, tá bom? O meu YouTube, Escola para TikTokers, do mesmo jeito que é a página do TikTok, é o YouTube. E essa live fica salva lá, tá? E vocês podem assistir lá o assunto todo. Eu não deixo passar, geralmente, mais de uma hora. Escola para TikTokers, Lee. É do mesmo jeito. Me chama lá no WhatsApp que eu te mando o link, Lee. Eu te mando o link do canal do YouTube e você vê lá desde o começo, tá? Porque o que eu faço? Eu termino a live aqui, eu baixo todo o conteúdo que eu fiz aqui com vocês na live e posto no YouTube para ficar lá guardado. E eu posto também no TikTok, porque agora o TikTok está podendo postar vídeos de até 60 minutos, tá? É outra atualização que eu tenho que passar para vocês que aconteceu há alguns dias atrás. Já estava sendo feita. Beleza, repara fácil. Eu mando para ti também, sem problema. Você tá lá no grupo, né? Eu mando lá para ti. Aliás, eu vou mandar no grupo, depois eu mando sempre no grupo, né? Você sabe, né, que eu mando lá no grupo. Então eu faço o post no YouTube e mando no grupo. Mas depois você me chama ali, que lá no TikTok não tem como eu te mandar link, tá? Você tem que entrar ali naquele link da minha biografia ali tem meu WhatsApp, ou você eu acho que eu já deixei meu número lá pra ti, né? Depois você me salva lá o número do meu WhatsApp e me manda uma mensagem que eu te mando o link do canal do YouTube pra você acompanhar, tá bom? Aí você pode ir lá e ver. Fica tudo lá, gente. Todas as lives que eu faço ficam lá. Então aí, se você não viu do começo, você vai lá ver, tá bom? E eu ponho lá no grupo também. Depois, se a Ali quiser fazer parte do grupo também, ela me fala e eu boto lá no grupo lá de crescimento. Tem que criar conteúdo para outro público-alvo, tipo, para outro idioma? Não entendi a pergunta, TS Words. Não entendi a pergunta. Tem que criar conteúdo para outro público-alvo? Tipo, para outro idioma? Depende. Qual é que é a sua intenção? Intenção de monetizar o seu conteúdo? É isso? Seja mais específico que eu te ajudo. Tá bom? Eu não entendi a sua pergunta. Para estrangeiro, não dá para falar outro termo. Sim, né? Depende, ué. Se você está criando vídeos para monetização com visualizações, aí você pode criar sim. E, gente, tem tantas formas de vocês criarem conteúdo. Essa é a nossa primeira live. Eu estou dando algumas dicas aqui, a nossa primeira live didática, né? Eu estou dando algumas dicas para vocês para a saúde da conta. Mas depois eu vou passar para vocês várias técnicas de criação de conteúdo, de animação, dessas novas atualizações do ChatGPT. O ChatGPT está fantástico agora com as atualizações que você pode fazer vários tipos de conteúdo direto dentro do ChatGPT. É só descer o vídeo depois e já pronto, você só postar o vídeo e é aceito, tá? Não dá problema de segurança no TikTok. Porque o que acontece é que tem muita coisa que ele falou ali, ó, o TS Word, que você cria
conteúdo em outro idioma, mas aí você tem que usar ou um emulador para distribuir o seu conteúdo no idioma que você está produzindo o vídeo. No caso, se for o inglês, você vai mandar para vários países, mas os principais, como nós sabemos, é os Estados Unidos e a Inglaterra, né? E também você pode mandar para os outros países que falam inglês, mas que não tem como idioma padrão inglês, um idioma nativo inglês. Mas Estados Unidos e Inglaterra, se você quiser botar o seu conteúdo lá, você vai utilizar os VPNs, né, gente? Você pode utilizar os VPNs, você pode utilizar, inclusive, emuladores também. Tudo bem, Claudinha? Boa tarde, bem-vindo. Tem que levar as crianças do futebol. Beleza, Jason? Vai lá, mano. Vai lá. TS Words, mesmo que a conta tenha sido criada em outro país, você precisa usar o VPN, por exemplo. Vou dar um exemplo. Depois que eu voltei a Portugal, sim, Isabel, é a primeira live que eu faço. Por exemplo, TS Word, se você está em Portugal, aí você criou uma conta lá nos Estados Unidos, né? Nós criamos contas nas agências de lá. Você criou uma conta lá nos Estados Unidos. E aí você não tem alguém lá para postar o conteúdo para você. Se você postar daqui sem usar o VPN, ou pelo menos o VPN, né? O ideal é o emulador. Por que o emulador? O emulador é um conjunto de 4 ferramentas, tá? Vai lá, Joãozinho, depois a gente fala mais. Obrigado. O emulador TS Words é um conjunto de 4 ferramentas. Você vai ter o VPN, você vai ter um número de telefone, se for americano, por exemplo, um número de telefone americano. Você vai ter um proxy americano e você vai ter como é que eu posso explicar para você? Como se fosse uma ferramenta que caracteriza que o seu post foi feito nos Estados Unidos. Tá? E aí tem vários emuladores por aí, por exemplo, o Redfinger. O Redfinger é um emulador muito bom. Se você criar uma conta nos Estados Unidos, você instala o Redfinger aí no seu computador ou no seu celular. Depois que você criar a conta, aquecer a conta e for começar a postar, aí você joga a conta dentro do Redfinger. Porque o Redfinger vai colocar esse conteúdo no país que você escolher. O Redfinger é um emulador já pronto, como se fosse um emulador, né? E você joga ele lá dentro, ele mete no país que você quer. Entendeu? Então assim você consegue mandar o seu conteúdo lá. Agora não pense que só porque você criou a conta nos Estados Unidos, essa conta vai ser entregue o conteúdo lá na For You americana, se você não usar ferramentas para destinar esse conteúdo para as páginas americanas, ok? Tiro no pé, tá? Seu conteúdo, porque é assim, gente, ó. O primeiro critério de entrega do TikTok é a geolocalização. Então, se você está em Portugal, você vai ter como primeiro critério de entrega a geolocalização, ou seja, onde você está, ok? Beleza, mano, obrigado a você. Participa mais aí, mano, cola mais na nossa live aí, que tem sempre dicas interessantes aqui. Então, por exemplo, se você está aqui em Portugal e vai postar um conteúdo, o primeiro critério de entrega do TikTok é a geolocalização. Gente, atenção, o que eu falo aqui não é achismo, tá? São validações, testes e validações que eu faço com contas dentro do nosso treinamento, beleza? É mesmo testes feitos, não é porque assim, eu penso que é assim. Não, eu não estou dizendo que eu penso, não estou dizendo que acontece. Então, se você for às diretrizes, você vai ver que o primeiro critério de entrega é a geolocalização. Depois desse critério de entrega, depois do segundo critério, no caso, seria o próximo critério, é o engajamento que você tem, não é? Porque, por exemplo, olha, veja bem, o que na verdade, o engajamento, ele também provém do primeiro, porque o engajamento geralmente, como é feito a primeira entrega, o primeiro bloco de entrega, né, é feito por geolocalização, o engajamento naturalmente vai ser maior no lugar que você postou, tá? Mas aí, você pode ter também muitas pessoas que estão vendo esses vídeos, por exemplo, lá no Brasil, você postando eles aqui em Portugal, o que acontece comigo, por exemplo, tá? O que acontece comigo, por exemplo, eu posto conteúdo aqui, ele vai para 80% do meu público é brasileiro. Mas por que isso? Porque a minha conta começou com dicas de imigração. E aí, muitos brasileiros assistiam o meu conteúdo e foi partilhado essa conta demais no Brasil. Tanto que os vídeos que bateram mais de 3 milhões de views que eu tenho aí na página, eles estão ali na cabeça da página, inclusive. Depois vocês dão uma olhada na minha conta lá, vocês vão ver. Esses vídeos foram entregues demais no Brasil. E aí,
eu tive um fenômeno na minha conta que é assim, mesmo eu estando em Portugal e mesmo quando eu estava na Tailândia também, o meu conteúdo era mais entregue no Brasil do que em Portugal, tá? Então eu tenho a média de 76% de entrega no Brasil, 21% de entrega em Portugal e depois alguns outros países, Suíça, Angola, Itália, Inglaterra, por eu ter clientes nesses países que divulgam os meus trabalhos lá, tá bom? Então, o primeiro critério, geolocalização. O segundo, engajamento. E aí, entramos numa fase delicada, porque, veja bem, no meu caso é diferente. Eu posto aqui, eles entregam muito conteúdo aqui, mas como o meu engajamento é muito bom no Brasil, eu tenho muito conteúdo entregue no Brasil. E aí, por isso, eu tenho essa taxa. No meu caso, é uma exceção, entende? Eu vou responder sua pergunta já, tá? Só vou terminar o raciocínio aqui. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Você começou a postar aqui, se você quiser que o seu conteúdo seja entregue lá no Brasil, usa o Redfinger ou pelo menos um VPN, tá? Quando for postar o conteúdo, liga seu VPN e joga para lá, para você ter o seu público lá. Assim funciona para outro país também. Se você não pode contratar o Redfinger, agora o Redfinger é pago, tá, gente? É baratinho, mas é pago. Você quer um VPN grátis, você pode utilizar, mas a taxa de entrega é falha, tá? Não é como o Redfinger. O Redfinger é especializado nisso. Ele faz esse trabalho de entregar o seu conteúdo aonde você quiser que ele seja entregue, de forma fidedigna, tá bom? Então, se você vai investir em alguma ferramenta de emulação, em um emulador, pensa com carinho no Redfinger. Porque o Redfinger vai entregar o seu conteúdo daqui de onde você está, por exemplo, em Portugal. Então, eu vou entregar ele lá na Inglaterra. Você entra no Redfinger, joga o seu TikTok lá dentro e configura a Inglaterra como destino do seu conteúdo. E ele vai ser entregue lá, tá? É porque eu tenho essa conta aqui e já tem algum alcance, mas foi criada aqui em Portugal e não tem monetização sem ser a live. Então, mano, nesse caso, o que acontece é o seguinte: o ideal seria você criar uma conta com a gente e vincular essas duas contas. Existem algumas técnicas que nós fazemos aqui. Por exemplo, você tem a conta aqui em Portugal. Eu fiz isso com uma aluna hoje, inclusive. Hoje mesmo nós entregamos uma conta que foi vendida para uma aluna aqui e eu ensinei ela essas técnicas. Nós criamos um meio de fazer com que o seu público aqui de Portugal passe a conhecer a sua conta nova e passe a te seguir lá, tá? Isso também foi pauta de laboratórios, testes diversos, até chegarmos neste consenso, chegarmos nessa solução, tá? É possível você, com uma conta portuguesa, eu não digo transferir os seguidores, não é assim, tá? Não é milagre, você pegar os seguidores daqui e botar na outra. Mas existem algumas técnicas que nós usamos ali de vincular as duas contas que você vai ter condição de pegar boa parte dessa galera que te acompanha aqui na conta portuguesa e jogar ela numa conta brasileira. E começar um trabalho com uma conta brasileira, porque atenção, tá em teste já, começou este mês, até 8 de maio vai ser esse teste, TikTok Shop no Brasil, ok? Então, para quem não sabe o que é o TikTok Shop, galera, é simplesmente a revolução do marketplace que você jamais viu na história das redes sociais. É alguma coisa muito diferente. Instagram Shop não virou, Kawaii Shop não virou, mas o TikTok, ele fez o contrário. O TikTok, ele fez toda a lição de casa exatamente como ela tem que ser feita. Ele criou primeiro a rede social, depois ele criou comunidade à volta dessa rede social. 5 bilhões não, mano, foi 33 bilhões, sim, nostalgia. 33 bilhões de dólares em 2024. Pesquisa aí para você ver. Olha, eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Com todo respeito, né? Faturamento do TikTok Shop. Nos Estados Unidos em 2024. Por que eu estou no tradutor, pessoal? Por que eu estou no tradutor? Não entendi. Juro pra você que eu não entendi. Deixa eu fechar o tradutor aqui, peraí.
Isso é a receita líquida. 1,34 bi em 2024. Mas aqui tem um dado. Aqui, ó. TikTok Shop alcança 32,6 bilhões. Tá vendo aí na tela aí? Ó, vou abrir o link para vocês. 32,6 sem nostalgia. Exatamente, mano. Exatamente. 33 bilhões de dólares. Olha lá, ó. TikTok Shop alcança 32,6 bilhões em vendas em 2024, se consolida como e-commerce global. Eu estava falando nos Estados Unidos. Globalmente eu estava falando nos Estados Unidos. Sim, mano. Mas olha para você ver, sem nostalgia. Olha a potência do negócio, cara. Olha a potência do negócio. Mano, você sabe o que é você pegar Amazon, FedEx. Ela quer que eu verifique a live. Pera. Deixa eu verificar. Vou verificar a live, pessoal. Pera aí. Já voltamos. Porque eles entendem como... Pronto. Já voltou. Eles entendem como a live nativa, porque eu estou fazendo a live e não deixo na tela do Live Studio, né? Eles entendem como live gravada. É um número monstruoso, patrão. É um número monstruoso, mano. Você pensa em FedEx, em Amazon, todos os outros reunidos, mano, não fizeram 33 bilhões. E olha que nós estamos falando de Amazon, irmão. Nós não estamos falando de qualquer marketplace. Nós estamos falando de Amazon, mano. Amazon e FedEx, um dos dois principais marketplaces nos Estados Unidos, né? Juntos eles não fizeram o que o TikTok sozinho fez nos Estados Unidos, irmão. Então nós estamos falando de alguma coisa que tá tipo... tá engolindo todo mundo, mano. E começou os testes no Brasil. Até o dia 8 de maio, eu já me cadastrei como lojista, inclusive, vou vender como lojista e vou vender como criador de conteúdo também. Hoje mesmo eu criei o cadastro, quer dizer, hoje veio a confirmação do meu cadastro como lojista, né? Eu vou vender como lojista, mas aí, olha o pulo do gato, sem nostalgia. Eles falam que não dá para você vender infoprodutos lá, né? Lá no TikTok Shop. Mas é tão simples, mano, é só você pensar um bocadinho, ó. Eu vou dar o segredo do ouro aqui para vocês, gente. Eu entrego tudo mesmo. Minha mãe fala, eu falo demais. Eu falo demais. Como é que você vende infoproduto no TikTok Shop, pessoal? Para quem tá começando nisso agora, quem não entende disso aí, ó, eu vou dar o caminho do ouro para vocês, ó. Você vende um livro, mano. Você cria um livro. Olha isso, né? Vocês fazer coisa que não deve fazer, hein, gente? Mas vamos lá. Querem aprender? Querem aprender a vender infoprodutos no TikTok Shop? Então é muito simples, ó. Você vai pegar você vai criar um objeto físico, como se fosse um livro, por exemplo, de um infoproduto que você queira vender. E vai intitular este livro com o nome do seu produto. Porque assim, são técnicas de marketing, né, gente? Eu não estou ensinando vocês a fazerem coisa errada. É só para dar um jeitinho de vender infoproduto no TikTok Shop. Então você vai, por exemplo, criar uma estrutura no formato de um livro, não é? Por exemplo, as minhas mentorias, né? Eu vou vender no TikTok Shop. E como é que eu vou vender mentorias no TikTok Shop? Simples. Eu vou criar um objeto no formato de um livro e vou criar um banner para colocar ali na capa, como se fosse esse banner que vocês estão vendo aí, ó, Mentorados Revolucionários, né? Essa é a nossa mentoria para o TikTok Shop e todos os outros, né? E não só o TikTok Shop. O TikTok Shop está começando agora. Eli, pois é, eu estou te esperando, aí. É só me chamar. É assim, ó. Ensinando vocês a darem a volta no sistema no TikTok, né? Vamos lá. Quer vender infoproduto no TikTok Shop? Dá, mano. Dá. Né? Por quê? Porque você vai fazer o que eu vou te ensinar aqui agora e como fazer, tá bom? Então vamos lá. Você pega um livro que você tenha em casa e você cria a sua arte, a sua identidade visual ali do que você vai vender, não é? Ali, como vocês estão vendo aí na live, não tá aí o Mentorados Revolucionários próximo nível aí, next level? Pois é. Vocês vão criar um banner como esse e vai
colar isso na capa deste suposto livro e vai anunciar este produto no TikTok Shop. Quando começar a tua live de vendas, você vai fazer o anúncio deste produto, como se fosse um book, como se fosse um livro, realmente. E você, ao vender isto, as pessoas que vão fazer a compra vão ser esclarecidas durante a live de que aquilo é só um modelo da sua mentoria, do seu curso, do seu treinamento, do seu infoproduto. Beleza? E através disso, você vai enviar apenas uma encomenda normal, mesmo um envelope, não é? Com uma folha dentro, por exemplo, para a pessoa, porque você é obrigado a enviar, tá? Isso não tem jeito de fugir. Você vai ser obrigado a enviar. Mas você envia apenas um envelope com o seu remetente para o seu destinatário, normalmente, só que você entrega o seu conteúdo via digital. Vocês entenderam a jogada? Vocês vão utilizar um livro normal com a imagem do infoproduto que você está vendendo. Porque tem que ter uma imagem, né? Se você vai na Hotmart, por exemplo, os meus treinamentos na Hotmart. Eu tenho hoje 6 treinamentos na Hotmart. Então eu pego um daqueles treinamentos ali, imprimo o banner da capa do treinamento, afixo ele na capa de um livro normal e demonstro no TikTok Shop como nosso treinamento. E eu não engano ninguém, atenção, eu vou explicar para as pessoas. Gente, isso aqui é só para simbolizar, tá? O que você está adquirindo aqui é um infoproduto. Você vai receber o infoproduto, se for as mentorias. Você vai receber as mentorias digitais, por videochamada, compartilha de tela, como todo mundo já sabe que eu faço. Ou até mesmo as mentorias presenciais, porque agora eu faço mentorias presenciais também em Portugal, beleza? Você vai receber o seu info, você vai receber. O cliente vai receber, ele vai pagar e vai receber. Entretanto, para você consolidar a sua venda como produto físico na plataforma, você vai enviar um envelope para essa pessoa, namorada dessa pessoa, normal, não é? E ela vai receber o envelope lá e vai dar tudo certo, vai consolidar a venda, vai consolidar ali o negócio que você fez. Só que você não está enganando ninguém, por quê? Porque você está sendo claro na demonstração do seu produto, do seu infoproduto, que aquilo não é físico, que aquilo é uma simbologia para você utilizar ali para demonstrar o seu infoproduto, não é? Então você vai ter como vender os seus infoprodutos, sim senhor. Até porque o próprio TikTok, muita gente nem sabe disso, gente. Olha lá, vamos voltar nos anais da história do TikTok. O TikTok lançou em 2023 uma parada chamada TikTok Series. O TikTok Series, ou Series, como queiram, ele é nada mais do que uma espécie de mini Hotmart dentro do TikTok. E se vocês forem aí na minha conta, vocês vão ver. Quer ver? Eu vou colocar... Ah, não, eu estou fazendo live pelo Live Studio, não dá para pôr. Mas se eu estivesse fazendo live pelo telemóvel, vocês iam ver que qualquer vídeo que eu meter ali, eu consigo colocar o link dos meus infoprodutos que estão cadastrados no TikTok Series ou Series. Até hoje ele está lá cadastrado. Só que você tenta editar aquilo, eu quero fazer edições ali para continuar vendendo. Só que a mensagem que me vem lá é a seguinte: o TikTok Series está passando, ou Series, né? Está passando por uma atualização sistêmica para melhor atender o usuário e o consumidor de conteúdo. Beleza? Se nostalgia de caceita, meu futuro mentor disse que não. Ah, não, mano, tô aqui à disposição, meu mano. Fica. Já vou falar sobre os seguidores, mano. Pera aí, segura aí. Eu tô aqui, é só você me chamar, pá. Me chama que nós combinamos. Eu faço a mentoria presencial, inclusive, agora, se estiver em Portugal, né? Se estiver no Brasil, não dá pra fazer ainda, que eu só vou pro Brasil em julho. Eu só vou pro Brasil em julho, pessoal. Porque minha tia me deu o ultimato. Se eu não for, ela me torce o pescoço. Eu tenho que ir. E é a tia que eu mais amo. E eu tenho um outro tio também que fez uma cirurgia na cabeça recentemente, eu preciso ir lá vê-lo. E aí eu tenho que ir, em julho. Mas eu vou e fico lá um tempo, depois a gente não sabe se o próximo destino vai ser os Estados Unidos. Eu anunciei que ia ser os Estados Unidos, mas aqui algumas coisas mudaram, eu ainda não consegui renovar meu documento aqui em Portugal ainda, então estou esperando renovar o documento para poder ir para o Brasil. A minha intenção era chegar da Tailândia, passar por Portugal e ir para o Brasil, né? Mas aí não deu. Eu cheguei aqui, esbarrei na burocracia de Portugal, vocês sabem que é terrível, e eu estou esperando a renovação do documento. Depois eu vou para o Brasil, em julho, e aí eu já não sei se depois de julho a gente vai para os Estados Unidos,
Ou tem um projeto para a Espanha também, que é muito legal. Depois eu vou falar mais sobre isso para vocês. Vamos lá. Cadê a pergunta do Cine Nostalgia? Só uma fica, não faça troca, só uma dica. Eu imagino que você queira tem aquele dizer dica ali, né, Cine Nostalgia? Só uma dica, não faça troca de seguidores, isso mata o alcance da sua conta. Mano, eu fiz um vídeo domingo sobre isso. Fiz um vídeo domingo sobre isso. É, exatamente. Eu imaginei, eu presumi que fosse dica. Erros de digitação, irmão. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né? Pronto. Então, assim, isso que o Cine Nostalgia falou, ou Cine Nostalgia, ou a Cine Nostalgia, eu não sei, né, gente? Eu não sei se é ou se é a, mas me corrija aí, me ajude a te tratar como deve ser tratado. Tá, Cine Nostalgia? Não troquem seguidores o. Então, pronto, perfeitamente. É como eu já estava falando antes, então só consolido. O Cine Nostalgia. Muita atenção, mano. Jamais, jamais façam isso. Pelo amor de Deus, não sejam esses mendiguinhos digitais, meu povo. Se você tem intenção de crescer na plataforma e de fazer realmente vendas, ganhar dinheiro de forma substancial aqui no TikTok, não se meta com essas trendzinhas e segue que eu te sigo de volta. Isso fode o seu conteúdo, isso fode o seu alcance, o seu engajamento. Não façam isso, tá bem? Não façam isso. Por quê? Em princípio, isso pode parecer muito atraente. Mas, pois é, né, Simone? Eu já falei para você, a Simone também é mentorada, tá fazendo o treinamento e vive insistindo em estar nessas trends e segue que eu te sigo de volta. Depois, quando monetizar e não tiver ninguém para consumir o seu conteúdo, aí não reclama, tá? Parei, mas eu vi vídeo seu hoje falando sobre isso. Eu vi vídeo seu hoje. Deve ser vídeo dos mais antigos, mas eu vi vídeo hoje. Então, essa coisa, eu falei isso com a Simone e falo com todos os mentorados. Galera, é assim, ó. Você, quando começa a criar conteúdo de forma profissional, você tem que virar a chave na sua cabeça. Você tem que se posicionar como criador de conteúdo. Porque é um paradigma difícil de quebrar, eu até entendo, quando você tem aquela coisa de ser o falso humildezinho, ou ter que ser humildezinho demais para as pessoas te seguirem. Entende uma coisa, se o seu conteúdo não for atraente para as pessoas verem, curtirem, partilharem espontaneamente, você não vai conseguir ganhar nada no TikTok. Já foi, né, Li? É você e a Simone, vocês duas podem dar a mãozinha aí e sair na pracinha para tomar um sorvetinho. Porque a Simone também fazia muito isso. Então, entendam isso, ó. Para você construir uma trajetória sólida aqui na plataforma, você precisa entender essa parte. Enquanto você não virar a chave na sua mente de que você, a partir de determinado ponto, se torna um criador de conteúdo, você não vai conseguir público que vai engajar o seu conteúdo depois dos 10K, pessoal. Isso é muito importante vocês terem essa concepção. Por mais irresistível que possa parecer essas trendzinhas de eu consegui 10 mil com essa trend, eu consegui 3 milhões de views fazendo. Trends é o tiro no pé de criador de conteúdo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu sou um contrassenso total de muita coisa que aparece nessa plataforma como solução mágica. Não façam a trend dos 3 milhões. Não façam isso, pelo amor de Deus. Vou explicar exatamente por quê. Por que que você nunca deve fazer trend, mesmo que isso esteja ligado ao seu nicho, por um simples motivo. Quer dizer, se estiver ligado ao seu nicho, diretamente ligado, você ainda consegue adaptar e fazer. Mas trend, gente, é assim, ó. Dentro da sua conta, tem uma parte da análise dos seus números, todos os seus números ali, quantos seguidores líquidos, quantas curtidas, quantas partilhas, quantos isso, quantos aquilo outro, tá tudo ali. Na mentoria eu ensino tudo isso e a Simone sabe porque passei isso com ela na última aula, eu acho, se não me engano. Então, quando você participa de uma trend e eventualmente, coisa que quase nunca dá certo, tá? É 1% que aparece ali que dá certo, vocês acham que dá certo com todo mundo, né? Quando dá certo,
você tem uma explosão de visualizações, o que não necessariamente é acompanhada por seguidores, mas isso te prejudica demais da conta se você tiver com a intenção de ser criador de conteúdo. Por que que isso prejudica? Você fala, Wander, mas não é possível. Como é que isso vai prejudicar se eu quero views, se eu quero notoriedade? Você vai ganhar os seus 5 minutos de fama só. E quem é criador de conteúdo para ganhar dinheiro no TikTok com conteúdo não pode pensar assim, gente. Você não precisa de apenas 5 minutos de fama, você precisa ser reconhecido na plataforma como criador de conteúdo. E se você fizer isso, você vai ter os seus 5 minutinhos de fama, e aí, lá dentro daquelas estatísticas, como eu te falei, exatamente, sim, nostalgia. Lá dentro das estatísticas, quando você entrar lá, ela tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. A setinha para cima é azul e a setinha para baixo é cinza. O que acontece é o seguinte, quando você participa de uma trend que te dá uma audiência não, que te dá uma visibilidade muito grande, mas que é só naquela trend, as suas estatísticas fazem assim, ó, um foguete para cima, para cima. No dia seguinte, meu caro, você entra lá e as suas setinhas estão todas cinzas e todas para baixo, compadre. E aí você, para recuperar aquelas setas, que se você não sabe, o algoritmo se baseia nas suas estatísticas da sua conta para entregar o seu conteúdo. Então você participou de uma trend que, teoricamente, te fez milagres de visibilidade, te fez atingir 3 milhões de views, só que foi um episódio isolado. O que vai acontecer com você uma semana depois? As suas setas, aquelas que foram azuis lá, que foram ao céu, elas vão ao inferno na semana seguinte. Por quê? Porque você não vai conseguir manter aquele ritmo de chegada de visualizações, ou seguidores, ou engajamento ali, por causa da trend. Então, meus amigos, se vocês querem ser criadores de conteúdo de responsa, não participem dessas threads de merda, porque isso só vai prejudicar o seu perfil. Você vai explodir numa semana, na outra semana você, como não teve outra trend que viralizou outro vídeo seu, se você não tiver a habilidade de criar vídeos virais, porque é habilidade matemática, tá, gente? Não é certeza, mas habilidade matemática com 3% de possibilidade de viralização. Depois eu falo mais sobre isso. Se na semana seguinte você não tiver outro desses vídeos que bate aqueles números, vai ir ao céu a setinha, vai explodir e depois na semana seguinte ele desce vertiginosamente. E aí o algoritmo vai entrar ali para ler as suas estatísticas, vai ver que o seu conteúdo está sendo, na verdade, o seu conteúdo não está sendo menos entregue. Ele só não está sendo entregue como foi na trend. Só que o algoritmo não sabe disso. Ele não vai calcular isso para você. Ah, não, o algoritmo é meu amiguinho. Ele vai calcular, ele vai entender que só foi uma trend que eu participei. Não, ele quer números. Ele é um devorador voraz de números. Ou seja, se você participou de uma dessas trends e o seu conteúdo explodiu, aquele vídeo, que geralmente não é o conteúdo, tá? O mal da trend é esse. Quando você viraliza um vídeo organicamente e cria audiência, como está dizendo o Cine Nostalgia aí, ótimo, beleza, porque você está criando audiência, e criar audiência, as pessoas vão nos seus outros vídeos, vão participar, vão interagir, vão curtir, vão compartilhar, vão comentar, vai fazer a sua conta crescer organicamente. Agora, quando você participa dessas trends que te levam lá no céu uma semana e depois na semana seguinte te jogar no inferno, isso vai prejudicar a sua conta de tal maneira que você não vai entender de onde veio tanto problema para sua conta. Você vai ver que as suas setas estão todas para baixo, engajamento, curtidas, compartilhamento, novos seguidores, seguidores líquidos, todos vão cair assim, ó, vertiginosamente. E aí você vai falar, poxa vida, mas agora eu estou enrolado. Ah, você está enrolado. Por que você está enrolado? Porque agora você vai depender de uma outra trend ou você cria, entre aspas, a obrigação de fazer aquele conteúdo dar certo, amigo. Porque aí, se você não mantiver aqueles números, o algoritmo vai parar de te entregar. Então, nem tudo que parece é, tá? É muito importante vocês entenderem isso.
Eu quero crescer organicamente, eu quero ganhar dentro da plataforma, então eu preciso de engajamento orgânico, não é? Porque quando eu chegar nos 10 mil, primeiro passo, eu não vou conseguir seguir mais de 10 mil. O TikTok te limita, você não pode seguir mais de 10 mil pessoas, beleza? É como o Facebook antigamente, né? Você tinha que ir lá e excluir um bocado de amigo para seguir os novos. Então, você não vai conseguir seguir mais de 10 mil. Ou seja, você ficar trocando seguidor, vai chegar no momento em que os seus vídeos vão ser vistos por todas as pessoas, você não vai ter como seguir mais ninguém, e se você continuar nessa pegada de vou ter seguidores seguindo de volta, você automaticamente se suicida. Concorda? Porque você já está seguindo 10 mil. Como é que você vai trocar mais seguidores? Você só pode chegar aos 10 mil. Ah, mas eu monetizei. E quem vai ver seu conteúdo, amigo? Você pode até monetizar, mas quem vai ver seu conteúdo? Você não tem mais pessoas para ver? Tudo bem que 95, 97% do seu conteúdo é entregue na For You. Não é? É um fato. Beleza. E eu vou explicar já o porquê que isso acontece. O TikTok é uma rede de descoberta. Ele não é uma rede de consolidação de seguidores como é o Instagram e o Facebook, por exemplo. O Instagram e o Facebook, eles têm um algoritmo que trabalha ao contrário. Ele entrega primeiro para os seguidores, depois para os externos. O TikTok não. O TikTok ele pega um bloco de 200 visualizações e entrega para 200 pessoas. Pega um bloco de 200 pessoas e entrega o seu vídeo. Se você tiver um bom engajamento naquela quantidade de pessoas iniciais que o seu vídeo foi entregue, o TikTok amplia a sua entrega. Se você continuar tendo bom engajamento, ele vai aumentando. Ele vai aumentando. É assim que viraliza um vídeo. Beleza? É assim que você vai viralizar um vídeo. Aí a sua viralização é totalmente orgânica. E aí, primeiro, é para os de fora. É o contrário do Instagram. É o contrário do Facebook, que entrega primeiro para os seguidores. Você vai entregar primeiramente para os de fora. Por que isso? Porque ele quer que você tenha mais seguidores. Ele quer que você atraia novas pessoas para sua conta. Ele quer que você traga novos públicos para tua conta. Porque o TikTok é focado em vendas. O TikTok está ali para vender. E a maior prova disso é o TikTok Shop. Está chegando no Brasil agora e se você quer saber mais, é só falar com a gente aí, depois a gente cria uma conta para tu. E é precinho de banana, tá, gente? Você pode ter uma conta que monetiza aqui em Portugal, em qualquer lugar do planeta. E aí você vai entender exatamente o que é o TikTok Shop. Tá? Você vai vender sem aparecer, e mesmo aqui estando em Portugal, dá para você fazer o uso dele lá no Brasil, fazendo o uso de emuladores, de Redfinger, de VPNs e tal. E isso a gente explica tudo na mentoria. Então, é importante você considerar que o engajamento ele precisa ser orgânico. Ele vai entregar para aquelas 97%. Se você for aí nas suas estatísticas da sua conta agora, você vai clicar naquelas 3 barrinhas lá em cima na sua conta, no seu perfil, vai em TikTok Studio, vai na primeira opção ali de seguidores, clica nos seguidores e olha naquele gráfico lá embaixo sobre o engajamento que você tem da entrega do seu conteúdo. A origem de tráfego. O que é a origem do tráfego? A origem do tráfego é para quem ele mais entregou, para onde foi mais entregue o seu conteúdo. Você vai ver que 95% do seu conteúdo é entregue na For You e não para os seus seguidores. Para os seus seguidores é um percentual muito pequeno. Por quê? Porque ele já sabe que as pessoas que estão te seguindo, se gostaram do seu conteúdo, vai assistir aquele vídeo novo que você fez. Entenderam a jogada? Então ele quer sempre mais e mais. Eu costumo dizer que o TikTok é um monstro insaciável dos seguidores. Por quê? Porque ele vai o tempo todo buscar mais seguidores para você. Vai buscar mais seguidores, mais seguidores, mais seguidores. Porque ele te ama? Não. É porque ele quer vender. E como ele quer vender, ele quer que você faça conteúdo que mantenha o seguidor aqui na plataforma. Que mantenha o seguidor em atividade dentro do TikTok. Porque ele tem mais condições de vender com as pessoas aqui dentro do que com as pessoas lá fora. Então eles são muito inteligentes. É chineses, né, gente? É chineses. E um detalhe importante, tá? Para quem não sabe, o TikTok, todo mundo acha que a sede do TikTok é na China. E a sede do TikTok é em Singapura. Eu tive a Tailândia agora há pouco tempo atrás e eu tive a condição de ver, de ir visitar a sede do TikTok.
em Singapura, beleza? Então a sede é em Singapura, todo mundo acha que é na China, não é. Mas a ByteDance, que é a dona, a acionista majoritária do TikTok, sim, ela é chinesa. Então por isso todo mundo pensa que o TikTok é chinês, mas o TikTok mesmo é singapurês. Nasceu em Singapura e a ByteDance foi lá e engoliu. E aí é dona do TikTok. O TikTok tá em Singapura, beleza? Não, não é. Não, Simone, ele é singapurês, ele é de Singapura. Beleza? Depois vocês podem pesquisar. O TikTok nasceu em Singapura. Então, vocês têm que perceber que os chineses, eles não. Você vê pelas lojas dos chineses, cara. Você vai aqui em Portugal ou no Brasil, em qualquer lugar, você vai nas lojas dos chineses, tem tudo. Tem desde pastel de nata até pneu, mano, de automóvel. Você tá entendendo? Você encontra tudo ali dentro. É assim que o chinês trabalha. Ele vende o tempo todo. Chinês, eu tive 6 meses na Tailândia. Os asiáticos, eles não têm sábado, domingo, feriado, não, gente. Eles trabalham normal, como se fosse de segunda-feira. Lá não para, eles não param. Literalmente, eles não param. Entende? Então, assim, se você pensa que, eles são ricos, mas descansam, mas. Mano, lá todo mundo é bem sucedido, a grande maioria do povo, assim, quem é comerciante e tudo, são sim bem sucedidos, mas são escravos de si próprio, meu mano. Eles não têm feriado, eles não têm domingo, eles não têm Natal, eles não têm Ano Novo, essas datas para eles não existem. Eles estão ali o tempo todo. Você vai na loja de frutas, na frutaria, eles estão lá domingo, 7 horas da noite. Eles estão lá. Você vai no cara que vende frango, ele tá lá. Você vai no mercado aberto. O 7-Eleven, que é a rede de supermercado mais famosa na Tailândia, ele abre 24 horas por dia, 7 dias por semana, mano. Todo dia, não tem essa conversa não, entendeu? Então, assim, por aí você vê como é que é a cultura deles. E os caras gostam de vender, eles têm PhD, são PhD em vendas, mano. Eles têm MBA, não é MBA, não é MBA, não é MBA para transferir dinheiro, tá, gente? MBA, é diferente. Isso é MBA em vendas, os gajos são fodidos. Então, assim, não, ele não é americano, eu já falei, né, Simone? Ele é de Singapura. Então, aprende a lidar com esses caras que sabem vender e você vai aprender a vender de verdade, tá? Gente, eu não vou estender muito a live, não. Eu sei que tem uma galera que quer saber mais, mas vamos deixar um pouco de conteúdo para amanhã, tá? Que amanhã eu vou começar uma rotina de fazer mais lives para vocês. Depois, se vocês tiverem interesse em saber mais, porque senão a live fica muito grande para me postar no YouTube, senão ninguém assiste depois também, não. Porque lá também eu sou monetizado, entendeu? Então, se eu colocar um vídeo lá de mais de muitas horas assim, ninguém assiste, não. Aí eu não ganho lá no YouTube, não. Pra quem não sabe, o YouTube também paga por visualizações, né? Acho que todo mundo sabe disso. E paga até melhor do que o TikTok. Então eu pego essas lives aqui e põe lá. Mas se a live for grande demais, aí as pessoas não assistem lá, entendeu? Aí eu tenho que botar a live lá de 1h30, 1h20, no máximo, assim, estourando. Mas eu vou continuar as lives. Amanhã a gente faz uma live mais curta, porque amanhã tem aulas com 2 dos mentorados, a Simone é uma delas, né? E depois eu tenho aulas com o Luiz também. E o Luiz vai concluir a mentoria dele amanhã. Benção. Depois de quase finalizar a mentoria, depois de quase um mês, ele conseguiu viralizar um vídeo ontem, cara. Ele tá muito feliz. Pena que ele não veio aqui na live para comemorar com a gente. Ele conseguiu viralizar um vídeo ontem. E eu tô muito feliz por ele, porque eu fico feliz que nem pinto no lixo, mano, quando os meninos que tá comigo aqui, as meninas que tá comigo, crescem, sabe? É muito bom, é muito recompensador, assim, a sensação de satisfação, ela é tanto de vocês quanto minha. Eu tenho o mesmo amor a isso que eu faço com vocês, entende? De verdade mesmo. É claro que é um trabalho, né? A gente tem que encarar como trabalho, mas eu gosto muito de fazer e faço com muito prazer para vocês todos. E ontem eu fiquei muito feliz quando o Luiz ligou, todo feliz. Olha, viralizei o vídeo, o primeiro vídeo viral. Eu falei, tá vendo? É persistência. Eu vou encerrar a live com vocês falando rapidamente aqui sobre a lei de Pareto. O que é a lei de Pareto? A lei de Pareto, ela diz que 20% dos seus esforços vão responder por 80% dos seus resultados. Depois vocês pesquisam aí também no Google que vocês vão saber o que eu estou falando. Vão entender exatamente o que eu estou falando. A lei de Pareto, ela diz que você tem 20% dos seus esforços
responsáveis por 80% dos seus resultados. Eu vou destrinchar isso em miúdo para todo mundo entender. O que significa isso? Você vai fazer e fazer de novo e vai dar errado. E você vai fazer novamente e vai dar errado. E vai fazer mais uma vez e provavelmente vai dar errado. Mas quando for em determinada altura, você vai fazer uma coisa, vai ter uma ideia, porque você está ali insistindo naquilo tanto tempo, que aquela ideia vai ser responsável por todo o seu sucesso, por todo o seu resultado. Então, por isso, 20% dos seus esforços vão ser responsáveis por 80% dos seus resultados. Lei de Pareto. Pesquisem sobre isso depois, e depois na próxima live vocês me falam, tá bom? Isso é muito importante vocês entenderem, que eu acho que assim, quem vence aqui na internet, não apenas no TikTok, mas na internet, é aquele que é determinado, que chega a ser obcecado pelo que está fazendo. Isso é uma verdade, sabe, incontestável, cara. Não há como você contestar essa verdade. Se você fizer e não ver resultado, mas assim mesmo você insistir, em algum momento você vai dar certo. Ah, é porque Deus olhou para você e falou, agora ele merece? Não, meu irmão. É porque você se esforçou ao ponto de, em algum momento, a energia conspirar a seu favor e você conseguir resultados. Então você vai fazer no começo muita coisa que vai dar errado. Mas é exatamente aí é que está o mistério, é que está o segredo da coisa. Se você insistir, se você permanecer perseverante, for resiliente o suficiente para fazer, dar errado, fazer, dar errado, fazer, dar errado 10, 20, 30 vezes, esperando aquele momento em que vai dar certo, a hora que der certo, dá certo proporcionalmente para tudo que você fez que deu errado. Essa é a lei de Pareto na sua vida. Beleza? Depois pesquisem e me falem. Tá bom? Amo vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Eu vou desligar para a live não ficar com mais de 1h30, que já está com 1h27. E eu poder ter público no YouTube também, porque depois lives com mais de 1h30 lá não dá engajamento nenhum. Tá? E a gente se vê. Li, me manda mensagem lá, entra lá no link da minha bio, se você quiser ver, pegar meu WhatsApp, me manda mensagem lá que eu te mando o meu WhatsApp, se você não tem, eu acho que você já tem, eu já devo ter mandado no seu privado lá. Se eu não mandei, me fala que eu mando. E você me manda mensagem que eu te mando o link. Do que eu tenho que te mandar mesmo o link? Do grupo? Do que é? Até esqueci. Nós falamos tanta coisa. Eu esqueci, me lembra aí. Eu tenho que te mandar um link de alguma coisa, né? Boa noite, Simone. Até amanhã. Me lembra lá, Li, o que é? Que eu fiquei do grupo, né? Pronto. Então, vai lá, me chama lá que eu te jogo no grupo lá e você vai estar junto com a galera. O grupo tá meio paradinho, porque esse tempo todo que eu fiquei na Tailândia, por causa do fuso horário, as pessoas não olhavam as mensagens que eu metia lá e ficou meio confuso, muita gente deixou de participar do grupo, mas vai para lá assim mesmo que eu vou reativando ele devagar e as pessoas vão começar a interagir novamente lá, tá? E aí qualquer dica, qualquer dúvida, é só chamar lá que a gente está à disposição, a gente vai ajudando vocês a crescerem aí, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo... amanhã. Amanhã eu tô aí de novo. Beleza? Tchau, tchau. E seu Luiz, como é que está? Sim.